Nesses dias desesperança, incerteza e medo, existe só um fundamento: creio em ti, creio em ti. Nesta geração quebrada, entre as trevas faz-me ver. Há só uma salvação. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus na cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Creio em ti. Minha fé é mais que luz, maior que minhas canções, envolto em tentações e fraco. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Creio em Jesus e a cruz, Ele a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Não há mais perdidos, o morto reviveu, o amor entrar agora em mim. A igreja apagou sem terra, Deus creio em ti. Os portais das trevas irão ao chão, o poder de Deus rasgou o véu, seu infinito amor nunca falhará. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus Pai, acredito em Jesus Cristo, acredito no Santo Espírito, Ele vida nova traz. Jesus é Ele, a morte ali venceu. Creio que ressuscitado está voltando pra me buscar. Boa noite, meus amados irmãos. Maravilhoso é poder estar mais uma vez reunidos para o estudo da Palavra de Deus. Estar com vocês na live, estar ao mesmo tempo sendo edificados pelo estudo da Palavra. Nós louvamos a Deus pelo interesse de cada um de vocês em todas as quartas-feiras estar conosco para estudar a Palavra de Deus e dar continuidade a esse tema que nós temos estudado, o tema que fala a história da redenção. Começamos desde o livro de Gênesis, hoje vamos estar entrando no livro de Deuteronômio, trazendo toda a história da redenção. Quero estar saudando os irmãos
que estão conectados conosco, saudando o nosso irmão Márcio, o nosso irmão João Loturco, a nossa irmã Cida, a nossa irmã Isaura, minha cunhada, nosso irmão João Albuquerque, a nossa irmã Cláudia. Esses nossos irmãos já estão conectados, sabemos que ainda outros irmãos vão estar entrando para acompanhar o estudo. Boa noite para vocês, um abraço, uma alegria estar com vocês. Quero pedir que continue orando pelo meu cunhado, o Vicente, né, que a gente chama de Taquinho. Ele ainda continua internado, mas nós sabemos que Deus vai estar trabalhando na vida dele. Muito em breve ele vai estar se recuperando, sabemos disso. Louvamos já Deus porque ele tem resistido e digamos que até resistido bem. O organismo dele tem recebido bem a medicação, graças a Deus. Também um abraço à Fernanda, que também está entrando agora, e um abraço a essa nossa irmã, que está sempre conosco nas lives. Um abraço, minha irmã, paz do Senhor. Vamos estar também agora a Maria, né, nossa irmã Maria. Um abraço, Maria, que bom que você também está conosco, já entrou conosco na live. Acho que ela caiu. Apareceu e saiu. Daqui a pouco eu saldo ela outra vez. Vamos cantar um cântico, irmãos, enquanto a gente recebe mais irmãos. O cântico... agora a Maria entrou. Ô Maria, um abraço, minha irmã. Deus abençoe, uma boa noite. Vamos cantar o cântico Tu és soberano. Tu és soberano. Vamos cantar esse cântico para louvar a Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, ó Deus, tu és tremendo. Tu
tu és tremendo. Maravilha, graças a Deus por estarmos juntos nesta live. Já alguns outros irmãos também se conectando. Louvamos a Deus pela presença de todos vocês, né? Temos a alegria de poder também estar contando com a presença da minha tia Eva, a nossa irmã Geraldo, minha irmã, maravilha, que beleza, nosso irmão Geraldo conosco, saudades, minha irmã, e que o Senhor possa estar abençoando também vocês, né? Nosso irmão Benedito, oremos pelo nosso irmão Benedito, tem estado enfermo há bastante tempo, nós também queremos orar por ele, que Deus possa abençoar minha irmã, um abraço grande para todos vocês. Vamos estar orando nesse instante. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, nesse instante em que vamos começar esse estudo, queremos pedir que o Senhor, na tua graça infinita, nos abençoe, ó Pai. Abençoe nossas vidas para que possamos encontrar no Senhor a paz que nosso coração almeja em dias difíceis, dias de pandemia, dias de muitas lutas e dificuldades. O Senhor tem colocado paz em nosso coração, a paz que Jesus Cristo nos dá. Louvamos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja curando as enfermidades, ó Pai. Temos diversos irmãos enfermos aqui na live, ó Pai. Nós temos o Erlindo, que está acompanhando a programação, está enfermo. A Tatiane, Senhor, que Tu estejas recuperando nossa irmã. Também nosso irmão Benedito, ó Deus, que esteja curando a sua enfermidade, dando forças a esse nosso irmão querido. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Esteja manifestando a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Carecemos do Senhor e sabemos que em Ti nós encontramos socorro, porque és Tu mesmo, socorro bem presente nas tribulações. Louvamos o Teu nome, ó Deus, e invocamos Tuas bênçãos agora, quando vamos estar dando início ao estudo. Que seja de maneira que nossas mentes possam captar, nosso coração possa receber e Teu Santo Espírito possa nos iluminar. Que o Senhor esteja conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço também a Neuza Barbosa, minha irmã, que Deus abençoe. Maravilha, muito bom ter você também conosco nessa live, onde estaremos estudando a palavra de Deus. Irmãos, nós temos já desde há algum tempo estudado um tema que é de muita inspiração, um tema que nos faz ler a Bíblia desde o livro do Gênesis. Nós temos começado no livro do Gênesis, hoje vamos já entrar no livro de Deuteronômio, e o resumo que é tirado desses livros é a história da redenção. Esse é o tema que nós temos estudado. Esse currículo ele é extraído do livro que tem esse mesmo título, História da Redenção. Ele foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior, foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. Hoje vamos estar estudando a lição 40. O tema é balanço histórico. Tá? O texto básico é Deuteronômio, capítulo 3, versículos 21 até o capítulo 4, versículo 9. Vamos então ler o texto e depois estaremos dando o estudo. Diz assim a palavra: também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu estás passando. Não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós.
Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há no céu ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me farás mais, não me fales mais nisto. Sobe ao cume do Pisga e levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o é a nós, o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos? E que grande nação há que tenha estatuto e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente, guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apeguem do seu coração todos os dias da tua vida. Não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Fala da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e ainda tem aquele texto, ainda tem a parte que diz que Deus há como o nosso Deus todas as vezes que invocamos. Deus é maravilhoso, foi misericordioso com a nação de Israel, foi perdoador, porque muitas vezes eles pecaram, porém o Senhor ouviu a oração e a confissão e perdoou os pecados. Por isso que agora estão nesse texto, recebendo de Moisés um resumo histórico de tudo o que se passou com eles. Nos capítulos 1 a 3, Moisés faz um balanço histórico. Moisés os faz lembrar de todas as coisas que o Senhor fez
das vitórias que tiveram quando enfrentaram reis e reinos. E agora Moisés está para se despedir do povo, porque o Senhor o avisou de que já estaria sendo recolhido para a pátria celestial. Ele sobe ao monte, ali recebe as últimas instruções do Senhor e não volta mais, não desce mais daquele monte. O Senhor mesmo o sepulta. Então é uma grande história essa do povo de Israel. E agora um resumo no livro de Deuteronômio, que é praticamente uma recapitulação. Salmos capítulo 78, versículo 38 diz assim: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Moisés está recordando ao povo que o Senhor usou de misericórdia e benevolência para com eles. O livro de Deuteronômio é esse resumo histórico, fazendo o povo recordar o perdão, a misericórdia, a demonstração de amor de Deus para com ele. Então vamos nessa lição 40 estudar nesse tema, balanço histórico. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, nos abençoe agora quando vamos estar estudando a Tua palavra. Dá-nos a iluminação do Teu Espírito para compreender. Fale Tu mesmo aos nossos corações através do Teu servo. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão na live, que possam ser edificados pela palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus não ordena nenhum passo importante sem exigir a devida preparação. Terminada a peregrinação no deserto, estavam os filhos de Israel, finalmente, às portas da terra prometida, junto ao Jordão. Tinha chegado um momento crítico na história daquele povo, que vinha sendo acompanhado pelo grande homem de Deus, Moisés, desde a saída do Egito. Mas Deus havia dito que Moisés não atravessaria com eles o Jordão. Ali terminava a sua carreira singular. E o povo havia de partir sem ele. Não era fácil. Antes de subir a montanha, de onde não desceria mais, Moisés, como se fosse o chefe de uma grande casa comercial que tivesse de transmitir negócio a outra pessoa, faz primeiro um balanço daqueles 40 anos e o apresentou ao povo. Esse balanço é o resumo histórico que se encontra nos 3 primeiros capítulos de Deuteronômio. Mais de uma vez, antes de estudar bem o assunto, parece-nos que esse resumo histórico era uma repetição secundária demais para figurar na Bíblia e num livro tão profundo como é Deuteronômio. Mas ainda verificamos a certeza das palavras de São Paulo, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é útil. Então, o exame desse texto exemplifica esta verdade. Qual seria a razão desse balanço histórico? Qual deveria ser a razão pela qual Moisés faz este balanço? Então vamos ver aqui em alguns itens. Antes eu vou estar saudando também a nossa irmã Vilma. Um abraço, minha irmã.
ela também entrou na live. Nós temos mais uma irmã que entrou aqui, eu não estou conseguindo perceber, reconhecer pela figura. Não sei se é exatamente nossa irmã Tereza e o Alfeu, né? Quero abraçar esses irmãos, se forem eles são lá de Pirassununga, né? Deus abençoe, meus irmãos. Então vamos lá, qual seria a razão desse balanço histórico? Primeiro, os filhos de Israel estavam encerrando a fase mais importante e interessante da sua história. Embora não pareça, os 40 anos do deserto constituem a epopeia dos filhos de Israel. A unificação do reino com Davi, a edificação do templo com Salomão e outras obras grandes com Salomão. Os dias em que falava a voz dos grandes profetas, como Isaías, são fases muito importantes, mas nenhum desses períodos tem a significação da peregrinação no deserto. É notável que, havendo os hebreus residido 400 anos no Egito, nada sabemos pela Bíblia desse período, a não ser que o povo se multiplicou aos milhares. Já a peregrinação no deserto se multiplicou. A multiplicação do deserto, que durou 40 anos, é narrada com pormenores. Pelo menos 3 vezes aparece na Bíblia o resumo dessa jornada. Além dos primeiros capítulos de Deuteronômio, temos também narrativa no Salmo 78 e no Novo Testamento o discurso de Estevão. Salvo uma ou outra frase, repete a narrativa da peregrinação no deserto. Interessante que nós temos também uma analogia desses 40 anos com os 3 anos do ministério de Jesus. O ministério dele, 30 anos de vida, 3 anos de ministério, ou seja, a 10ª parte. Também, quase nada sabemos da vida de Jesus nesses 30 anos. Aí, veja a analogia, os hebreus tiveram 400 anos no Egito e 40 no deserto, também a 10ª parte. Não é também coisa duvidosa a importância dessa fase da história israelita? É o hábito cheio entre o cativeiro e a terra da redenção. Mas o importante é que durante esses 40 anos, o povo recebeu a lei, os princípios fundamentais do culto e viveu inexplicavelmente, isto é, sob a dependência completa da intervenção de Deus. Nesses 40 anos, Deus intervindo na vida deles diariamente, assim como o Espírito Santo intervém nas nossas vidas diariamente, nos acompanhando, nos sustentando, nos abençoando. Deus fez com eles no deserto. Era, pois, natural que Moisés, o sábio capitão desses dias, recapitulasse os acontecimentos principais quando se despediu do povo. Então este é o primeiro ponto que a gente quer destacar, que justifica a recapitulação que Moisés fez. Segundo ponto, era preciso dar aos israelitas uma noção exata da sua herança espiritual e das grandes responsabilidades quando entrassem na terra prometida. O relato de Moisés mostrou que a entrada na terra da promissão não era propriamente o interesse dos israelitas, mas principalmente de Deus. Aqueles 40 anos faziam sentir que eles chegavam a Canaã por uma firme determinação de Deus. Quando Deus determina, Ele cumpre. Não era por acaso. Aliás, podemos dizer que, a despeito deles, da sua má vontade, da sua falta de idealismo, eles estavam ali
em vésperas de conquistar o lugar privilegiado do mundo, de onde mais tarde ia se irradiar a luz salvadora do Evangelho. Jesus nasceria através desse povo, através dessa nação. Essa nação foi aquela que nos deu Jesus Cristo. Pois bem, 11 jornadas haviam sido feitas desde o Sinai até Cádiz Barneia. 10 vezes resistiram a Deus. Mais de uma vez pretenderam voltar ao Egito. Mas o propósito de Deus permaneceu firme. Porque os seus propósitos permanecem firmes. E era preciso que eles não esquecessem disso. Por isso que Moisés recapitula. Para eles se lembrarem, irmãos, nós não podemos nos esquecer nunca dos grandes feitos do Senhor. Nós temos que sempre recapitular os grandes feitos do Senhor, para com isso glorificá-lo e, além disso, aprender a confiar ainda mais. Se ele fez no passado, fará também nos nossos dias e tem feito. Por isso, a recapitulação. Era necessário que o povo tivesse noção daquilo que era da sua herança espiritual, porque era exatamente essa herança que eles transportavam para a terra de Canaã. Não entravam ali como conquistadores para explorar uma das terras mais abençoadas do mundo. Entravam para estabelecer uma forma superior de culto, isenta de elementos estranhos à revelação de Deus. Por isso Moisés repetiu a narrativa de todas as infidelidades, como também a advertência contra a idolatria, a feitiçaria e a imoralidade. Amigo de novidades, como todos os outros povos, era certo que eles, mais de uma vez, haviam de menosprezar o culto espiritual de Deus, o Jeová, deixando-os atrair pelas formas exóticas e pecaminosas do culto encontrado em Canaã. Culto aos deuses que não eram deuses verdadeiros. Não eram deuses vivos. Não eram um povo qualquer, mas o povo sacerdotal do Senhor. Por isso Moisés recapitula. Irmãos, a palavra de Deus é uma grande recapitulação de tudo que Deus fez. E isso deve aquecer a nossa fé, avivar a nossa fé. Porque através dessa repetição nós vamos conhecendo o nosso Deus. Mas tem um outro motivo para Moisés recapitular. Terceiro motivo. Era também necessário que o povo reconhecesse a perfeita justiça e misericórdia de Deus em todos aqueles acontecimentos. Quando Deus punia o pecado e, ao mesmo tempo, perdoava quando eles oravam arrependidos. Deus é aquele que perdoa pecados, não é mesmo? A primeira carta de João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não devemos viver pecando nem viver no pecado. Mas quando pecarmos, arrependidos, confessemos a Deus porque ele nos perdoa. Meus irmãos, a justiça de Deus aparece em vários fatos. Primeiro, no castigo dos israelitas rebeldes. Os israelitas peregrinaram no deserto até que se consumiu a geração dos homens de guerra que não creram na palavra do Senhor lá em Cádiz Barneia. Lembram-se? Quando Deus mandou os 10 espias e eles voltaram desconfiados e não acreditando que Deus era poderoso para os livrar daqueles homens a quem eles exageradamente chamavam de gigantes. Só 2 homens entraram, Josué e Caleb, porque eles creram. Creram no poder de Deus.
A justiça de Deus aparece também na ordem para destruir os cananeus e na explicação que foi dada. O Senhor falou por boca de Moisés que os expulsava, que expulsava aqueles povos da terra de Canaã exatamente por causa do pecado, da sua grande depravação moral. E a justiça de Deus aparece de modo ainda mais impressionante no caso de Moisés, a quem Deus não permitiu que entrasse na terra prometida. O povo devia saber que, assim como Deus expulsava os cananeus por causa do pecado, assim também não pouparia neles qualquer injustiça. Como também não pouparia qualquer momento de rebeldia. Moisés, de certa forma, lá no deserto, quando Deus mandou ele falar à rocha para que dela tirasse água para o povo beber, Moisés, irritado, irado contra o pecado do povo, contra a murmuração, se irritou e ele feriu a rocha por 3 vezes. Por causa desse momento de ira, rebeldia, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Ora, se Deus na sua justiça puniu o próprio Moisés, como não puniria os demais que, pecando, pudesse se rebelar contra Deus? Mas essa justiça tão exata e pontual anda sempre acompanhada de misericórdia. Não fosse isso, e Deus os teria abandonado definitivamente nos momentos de rebeldia, tantas vezes repetidas. No Salmo 78, que repete o relato histórico de Moisés, o poeta declara várias coisas que eles se esqueceram das obras maravilhosas de Deus, provocaram o Altíssimo na solidão, tentaram a Deus nos seus corações, falaram contra Deus e não deram créditos às suas maravilhas. Declara mais que o coração deles não era reto, mas acrescenta: Ele que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Salmo 78, versículo 38. Que bênção! Nosso Deus é misericordioso e perdoa as iniquidades. Amém? Que bênção, né? Glória a Deus. Irmãos, esta era as instruções reavivadas na memória que do povo que ia entrar na terra prometida. E como se vê da história, o povo pecou muitas vezes, mas nunca se esqueceu dos dias em que a sua existência era um milagre diário da providência, do poder e da bondade de Deus. Há um aspecto singular da epopeia israelita. Não tem ficção. Isto é, os fatos são históricos e rigorosamente verdadeiros. É o que aconteceu realmente, não é uma ficção. Também, uma outra coisa muito importante e interessante, esses relatos não exaltam heróis como é comum nos cantos épicos da literatura humana. Descreve os homens com o realismo cru da verdade. Essa epopeia é um espelho do coração, com as suas fraquezas, suas alternativas e contradições. Também suas esperanças e derrotas. Espelho fiel da vida imperfeita
dos agrupamentos religiosos, onde a esperança e a fé se mesclam tantas vezes com a incredulidade. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. E Ele poupa o seu povo, Ele abençoa o seu povo, e Ele anda no meio do seu povo para os abençoar, perdoar os seus pecados e os abençoar. Meus irmãos, já indo para nossa conclusão, parece que os crentes deveriam ler mais e meditar bem profundamente a narrativa desta fase que acabamos de estudar, cheia de lances empolgantes e de lições aplicáveis à vida espiritual. Nós vamos perceber Deus andando no meio do seu povo. Deus anda no meio da igreja. Somos falhos, é verdade. Às vezes até um tanto incrédulo. Mas somos o povo de Deus. E Ele, na sua misericórdia, nos abençoa, ouve as nossas orações, perdoa os nossos pecados e anda conosco, não é verdade? Assim como Ele andou com o povo de Israel e os fez chegar à terra prometida também, Deus anda no meio do seu povo, a igreja, e os fará chegar à terra prometida. Amém? Glória a Deus, né? Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero aqui mandar um abraço para a Aninha. Ah, cadê ela? Ah, acho que ela entrou e não conseguiu ficar. A Aninha lá de Eldorado. Mas também está aqui registrado um pedido de oração. A minha tia Eva pede oração pela Regina, pelo seu Antônio e pelo Eduardo. Vamos estar orando, meus amados irmãos. Eles estão com Covid. Vamos estar orando por mais esta família, né? E pedir a Deus que os abençoe e cure-os dessa enfermidade. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E até quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós pecamos, ainda assim Ele é misericordioso e nos perdoa e atende às nossas orações e nos chama de povo seu, nos chama de povo de propriedade exclusiva dEle. Vamos orar, meus irmãos, a esse Deus grandioso e maravilhoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos aviva, a Tua palavra nos desperta, a Tua palavra nos faz compreender e entender a grandeza da Tua graça e misericórdia. Louvamos o Teu nome, porque mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, ainda assim o Senhor derrama a Tua misericórdia, ouvindo as nossas confissões e perdoando os nossos pecados. Louvamos porque a palavra inteira e até no Apocalipse registra que o Senhor anda no meio do seu povo. O Senhor é aquele que anda no meio do seu povo. Que bênção, que maravilha. Louvamos, Senhor Deus, porque ouves as orações. Louvamos porque és um Deus de poder. E é nesta confiança, Senhor, que nós queremos nesse instante estar intercedendo pelos enfermos. Nós temos diversos enfermos, meu Senhor. Aqui na live nós temos enfermos, os parentes da Fernanda, amigos também. Nós temos enfermos o Erlindo. Nós temos enfermo a Tatiane. Nós temos enfermo o seu Benedito. E nós temos enfermos também essa família que a Eva colocou aqui. A Regina, o seu Antônio e o Eduardo. Ó Deus, abençoe, curando essa enfermidade. Ela é terrível, mas o Senhor é mais poderoso. E o Senhor tem os seus planos. E o Senhor age de maneira soberana nas nossas vidas. Abençoe, respondendo nossas orações, curando as enfermidades e abençoando o teu povo nas suas lutas e necessidades. Entregamos cada família em tuas mãos. Entregamos, ó Deus, cada irmão que está nessa live.
em tuas mãos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Oh, meus irmãos, que maravilha, né? Nós vamos estar cantando mais um hino aqui, mas antes eu quero estar agradecendo cada um de vocês por estarem conosco na live. Quero convidá-los para estarem no nosso culto aqui na live, na sexta-feira, né? Nós temos na quarta o estudo e na sexta a live de um culto familiar. Lá nós cantamos bastante, nós oramos, nós lemos a palavra, né? Meditamos, é muito gostoso. Então, na sexta-feira, os irmãos estão convidados para estarem conosco novamente, aqui no Facebook, nessa live. Quero lembrar aos irmãos que estão e nossos visitantes aqui, que nós vamos ter, no último sábado de agosto, último sábado e domingo, vou aproveitar inclusive a presença da Geralda também, né? Último sábado e domingo de agosto, acho que é dia 28 e 29, agora não lembro mais, acho que é 28 e 29 ou é 29 e 30. Nós queremos, nesses dias de agosto, comemorar o aniversário da Igreja da Cito Bossocaba, inaugurando o salão de culto, a nave do templo. Nós vamos inaugurar a nave do templo. E aí, irmãos, para quem não conhece, a nave do templo está muito bonita, está com toda a frente com vidro espelhado, o elevador já está colocado, né? O elevador é aquele panorâmico, você vê que benção, chique, né? E nós já temos isso tudo praticamente pronto, estamos dando um acabamento lá na nave do templo e queremos inaugurar a nave do templo no aniversário da igreja, de último sábado e domingo de agosto. Agende essa data para estarem conosco, será uma alegria. Lá é maior, portanto, vai caber bastante gente, né? E ainda mais que hoje, a flexibilização colocou que nós podemos ter 60% da capacidade. Então, podemos ter bastante gente lá, né? Maravilha. Podemos ter bastante gente lá na nave do templo, né? Porque cabe bastante gente. E também, claro, vamos estar colocando as cadeiras com o distanciamento, né? Que antes estava com 1,5 metro, hoje colocaram para 1 metro. Então, tudo isso vai facilitar que tenha bastante gente e vai caber. E é bem ventilado, então não tem problema, meus irmãos. Ok, vamos cantar um cântico antes da gente se despedir e fazer a oração final? Vamos despedir. Nós vamos cantar. Deixa eu aqui colocar, né, o hino que nós vamos cantar. Vamos cantar o hino 74 do Salmos Hinos. Sinceridade. Jesus, Senhor, me ajuda a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora.
Deus possa abençoar cada um de vocês, dar uma semana abençoada. Vamos orar encerrando, ó Deus. Nos despedimos desta programação, Senhor, certo de que realmente o Senhor é um Deus grande, poderoso, Senhor de nossas vidas. Obrigado, ó Pai. Obrigado por tua presença conosco. Sem a tua presença, ó Deus, nós não podemos caminhar. Portanto, ó Pai, esteja conosco sempre, nos abençoando, nos sustentando, nos alimentando espiritualmente. Que o Senhor esteja reinando em nossos corações de maneira poderosa. Oramos ao Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um abraço. Que Deus possa abençoá-los. Sexta-feira conosco outra vez, hein? Vamos estar louvando a Deus. Irmãos, lembrar também que todos os dias nós temos feito uma meditação colocada no YouTube e temos colocado nos grupos e as pessoas que a gente tem no WhatsApp. Irmãos, entre no YouTube para ouvir essas mensagens e se inscreva lá, né? Se inscreva e também compartilhe com seus amigos, colegas, né? Porque dessa maneira a gente vai ganhando espaço no YouTube. Se a gente tiver bastante inscrição, a gente vai ganhando mais espaço no YouTube. O YouTube vai divulgando nos outros canais, né? Olha, com 1000 assinaturas, 1000 inscrições, ele já divulga em outros canais de redes sociais, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. E eu vou colocar mais uma música aqui só para tocar. Enquanto toca, vocês podem colocar aí no chat, né? As mensagens, os cumprimentos. Cumprimentem uns aos outros, né? Que Deus possa abençoar vocês. Um abraço. Até mais. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Sim, minha irmã, saudade, meu Geralda. Um abraço, meu Benedito, hein? Abração, viu? Deus abençoe. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe. Já estamos escapando desta pandemia. Logo, logo vamos estar visitando você e seu Benedito, minha irmã, viu? Também os demais irmãos, é claro. O João falou que a Mônica já está em casa se recuperando. Graças a Deus, ela fez a cirurgia. Que bênção.